Lucas, né? Evangelho de São Lucas, capítulo 22, a partir do verso 39. Quero ler com vocês. Nós vamos do 39 ao 46. Bora lá. Lucas 22, diz assim o texto: como de costume, Jesus foi para o Monte das Oliveiras e os seus discípulos o seguiram. Chegando ao lugar, ele lhes disse: orem para que vocês não caiam em tentação. Ele se afastou deles a uma pequena distância, ajoelhou-se e começou a orar. Pai, se queres, afasta de mim esse cálice, contudo não seja feita a minha vontade, mas a tua. Apareceu-lhe então um anjo do céu que o fortalecia. Estando o que, irmãos? Estando Jesus o que? Ele orou ainda mais intensamente, e o seu suor era como o quê? Gotas de sangue que caíam no chão. Quando se levantou da oração e voltou aos seus discípulos, encontrou-os dormindo, dominados pela tristeza. Por que estão dormindo? Perguntou-lhes. Levantem-se e orem, para que vocês não caiam em tentação. Até aqui só. Pai, obrigado pela tua palavra, obrigado pelo teu sangue derramado, obrigado pela oportunidade de ouvirmos a ministração da tua palavra. Querido amigo Espírito Santo, venha nos abençoar nesta manhã, venha revelar o poder desse sangue para cada um de nós. Muitos de nós já conhecemos, mas mais do que conhecer, nós queremos tomar posse do poder desse sangue, do teu sacrifício na cruz do Calvário. Então venha tirar hoje todas as dúvidas, Senhor, que nessa nossa jornada de fé, nas próximas 7 semanas, dentro dessas 7 semanas nós teremos jejum, ó Deus, nós teremos busca, nós queremos, ó Deus, usufruir dos benefícios da cruz, e queremos pedir a tua ajuda, Espírito Santo, que nós estejamos com a nossa mente, o nosso coração aberto, para entender, ó Deus, mais do que ouvir, nós queremos entender, guardar e colocar em prática todo o ensinamento da tua palavra. No nome de Jesus, nós oramos agradecidos por esta manhã, e quem diz amém, amém. E amém. Amados, quero dar aqui fazer uma breve explanação do primeiro derramamento do sangue, mas eu queria já dar uma introdução daquilo que será as próximas 7 semanas, daquilo que Deus tem a revelar para nós, porque às vezes nós conhecemos, e é sobre isso que eu quero falar com vocês, mas nós não colocamos em prática aquilo que conhecemos. O apóstolo Tiago diz assim: não sejam só ouvintes da palavra, mas sejam o quê? Praticantes. Que tal praticar? Que tal colocar na prática tudo aquilo que a gente tem ouvido, tudo aquilo que a gente tem aprendido? E o objetivo, e a gente faz anualmente essa campanha dos 7 derramamentos, que nós temos aprendido com o pastor César, né? O governo dos 12, o nosso trabalho que nós temos realizado e recebido essa cobertura, tem nos incentivado muito. O pastor César, cada vez que nós vamos para Bogotá, nós somos enriquecidos com essa palavra, e fazem tantos anos que nós ouvimos essa mensagem, e todo dia ela é uma palavra nova, ela é uma mensagem nova, ela tem um aprendizado novo, e talvez você tenha isso na tua mente, mas eu já sei qual é o poder do sangue de Jesus. Mas nessa manhã, a nossa palavra é: que tal colocar ele em prática? Que tal colocar em prática? Porque nós entendemos o seguinte, que tudo aquilo que o ser humano necessita, diga bem forte comigo: corpo, alma e espírito. Tudo aquilo que envolve o ser humano, no seu corpo, na sua alma, no seu espírito. No corpo, saúde, disposição, força física. Na alma, nossos sentimentos, nossas emoções. No espírito, né, queridos? A salvação.
que é o mais importante, que é a presença do Espírito Santo em nós, que é o Espírito de Deus agindo em nós. Então, nas três áreas que o ser humano tem a sua existência, corpo, alma e espírito, o sacrifício da cruz foi suficiente para abraçar essas três áreas do ser humano. Tudo aquilo que eu preciso para o corpo, Jesus conquistou na cruz. Tudo aquilo que eu preciso para a minha alma, Jesus conquistou na cruz. E tudo aquilo que eu preciso para o meu espírito, Jesus conquistou na cruz. Então o sacrifício de Jesus foi completo, 100%, sem deixar faltar nada. Então tudo que o ser humano precisa está no sacrifício da cruz. E daqui mais alguns dias o mundo vai comemorar a morte e a ressurreição de Jesus. Mas muitas pessoas têm, talvez, nessa época, a morte de Jesus e sua ressurreição apenas como um calendário, assim como muitos têm no Natal, né? Para que Natal? É para comer, para ganhar presente, aquela coisa toda. E para que Páscoa? É para comer chocolate. E coelhinho, né, irmão? Não tem nada a ver, né, irmão? Mais que coelho, quem morreu foi o cordeiro, né, irmão? É isso? Então é o comércio. Eu gosto de chocolate e estou aberto para ganhar ovo de Páscoa, não tem problema nenhum. Mas, querido, não é só isso, vai muito mais além do que isso. O sacrifício de Jesus, nós precisamos olhar que não foi um mero espetáculo para a humanidade. Alguém que abriu os braços, morreu, derramou sangue, só isso. Não, mais do que isso. Aquele sacrifício foi para ligar novamente o homem a Deus. Falava esses dias numa casa de paz dos irmãos ali, né? Que a palavra religião. Importante é ter religião. Importante é ter religião. O que significa a palavra religião? Vem da palavra religar. E se fala religar, é porque um dia já foi ligado e por algum motivo foi. Agora eu preciso religar. Religião. O homem precisa de uma religião. Ele precisa se religar daquilo que um dia ele foi desligado. E do que ele foi desligado? Da comunhão com Deus, lá no pecado. E eu louvo a Deus aqui pela vida da Débora e sua equipe, que nesse primeiro dia do derramamento do sangue, né, onde Jesus suou sangue, suou e o seu suor se transformou em gotas de sangue. E isso foi lá no jardim do Getsemane. Agora vem aqui comigo, irmãos, como Deus é perfeito, detalhista. O homem, o ser humano foi desligado no jardim. O homem estava no jardim do Éden. Tudo, tinha tudo. Só Deus chega para ele e fala assim: põe a mão aqui. Você pode beber de tudo, está aqui comendo, mas aqui não. O que tinha de especial? Sempre fala, o que tinha de especial aquela árvore? Diga comigo, nada. O que tinha de especial naquela árvore, irmão? Nada. Uns dizem que é maçã, outros dizem que é maçã, não sei o que é, eu não quero nem saber o que é. Naquela árvore não tinha nada especial. Deus só queria testar o coração de Adão e Eva, só isso, para ver se eles obedeciam. Mas nós conhecemos a história. Foi enganado pela serpente, e ali no jardim, Adão se desligou de Deus. Adão se desliga de Deus por causa do pecado, e o pecado nos desliga de Deus. O profeta Isaías diz que há uma coisa que faz separação entre o ser humano e Deus: pecado. É como uma barreira que é construída. Cada pecado é um bloco que você assenta, e quando menos você espera, já tem um muro, e você já não tem mais contato com a glória de Deus. Tem gente que está num muro imenso, e essa barreira precisa ser tirada, chamada pecado, para que nós possamos ter comunhão de novo com Deus. Então sempre houve essa barreira. E aí um dia no jardim, diga comigo, no jardim do Éden, nós caímos. Diga, no Getsemane, Jesus nos levantou. Quem diz amém? Foi no jardim. Foi no jardim. Do mesmo jeito que o diabo tomou o controle do homem lá no passado, Jesus no jardim, naquele momento que ele
A Bíblia diz que ele se angustia, e a sua angústia aumenta. E vocês viram aqui, né, o diagnóstico médico, acho que deram, né, de como é que pode um suor. Imagina, quem está suando? Eu estou. Quem está suando? Eu estou. Imagina esse suor que está saindo aqui, se transformar em sangue. É porque, irmão, estou quase morto por dentro. Cientificamente falando, irmãos, eu vi uma vez um teólogo dizer que Jesus poderia ter morrido no jardim, de angústia, podia ter dado um colapso, um infarto, porque a pressão foi tão grande. Nós lemos isso aqui, que ele se sentiu assim tão angustiado a ponto de o suor se transformar em gota de sangue. Quer dizer, os seus poros estouraram, e era só o começo, era só o primeiro derramamento. Mas ali no Getsemane, Jesus teve que fazer um propósito com Deus. E aí que eu vejo o significado desse derramamento. Porque ele, humanamente falando, disse assim: se possível, eu não queria passar por isso, eu não queria beber esse cálice. Se possível, afasta de mim esse cálice. Mas todavia, que a minha vontade não seja feita, mas que a tua vontade seja feita. Então ali, a primeira coisa que nós aprendemos nesse momento que Jesus está no Getsemane é dizer sim para Deus. Abrir mão da sua própria vontade. E não existe cristianismo, irmãos, não existe evangelho sem doação, sem abrir mão, sem sacrifício. Ah não, Jesus já fez o sacrifício, não precisa fazer mais nada. Já tem algumas pessoas que acham que nem pecado existe mais. Já tem muitas pessoas dizendo: o quê? Para que 40 dias de jejum? É isso? Para quê? Para que vir na igreja de manhã, de tarde? Para que célula? Para que governo dos 12? Para que se aprofundar na palavra, ler a Bíblia? Já conheço, já sei. Então, Paulo diz a Timóteo o seguinte: que nos últimos dias haverão pessoas que terão comichão no ouvido. O que significa comichão? Coceira. Faz assim, né? Coceira no ouvido, buscando ouvir aquilo que agrada a ela. Não tem nada a ver com o Espírito de Jesus. Porque Jesus no Getsemane falou assim: eu queria algo. O meu coração, na verdade, não queria beber isso aqui. Mas todavia, eis-me aqui, para cumprir o propósito de Deus, porque senão o Everson está perdido. Naquele momento entrou na mente de Jesus você, eu, todos nós. Porque se Jesus desiste da missão, todos nós estaríamos perdidos, a humanidade estaria perdida, não teria mais jeito. Mas o sim de Jesus, irmãos, fez com que nós estivéssemos aqui nessa manhã. Se fosse você, eu levantava a mão para o céu e dizia: muito obrigado, Jesus. Obrigado porque o Senhor não desistiu. Obrigado porque o Senhor não fez a sua própria vontade. Obrigado porque o Senhor abnegou, abriu mão da sua própria vontade e fez a vontade de Deus. E com isso o Everson pode dizer: sou salvo pelo sangue de Jesus hoje. Eu e minha casa somos salvos pelo sangue de Jesus, por causa do sim de Jesus. E eu sempre digo, irmãos, você não sabe aonde um sim seu pode chegar, assim como um não também seu. Você não imagina onde um sim, uma disposição sua para Deus, o que pode acontecer na sua descendência, o que pode acontecer na sua vida, o que pode acontecer na sua história. Você não imagina as portas que estão disponíveis para serem abertas quando nós falamos sim. Sim. Meu desejo era não fazer, meu desejo era não estar, mas agora não vivo mais eu, mas agora é Cristo que vive em mim. E a vida que eu vivo hoje, eu vivo pela fé no Filho de Deus. Abrir mão, irmãos. Evangelho é doação, evangelho é renúncia. Não existe evangelho sem
renunciar a alguma coisa. Você teve que abrir mão de alguma coisa para estar aqui hoje. Você vai ter que abrir mão de muitas coisas para continuar na presença de Jesus. Você vai ter que abrir mão de muita coisa para poder aquele dia dizer assim: eu cheguei. E ouvi do próprio mestre: servo bom, fiel. Quando poucos foram fiéis, né? Nós estávamos entre eles. Quem diz amém? Então nós vemos aqui Jesus reatando o ser humano com Deus, de que eu fui desligado no jardim. Fala mais forte. Eu fui desligado no jardim, mas fui ligado no outro jardim. E que eu perdi a esperança no jardim. Mas a minha esperança foi devolvida no jardim, através do sim de Jesus, através do sim dele. Será que ele pode ter teu sim hoje? Já pensou se Jesus falasse: vou pensar? Já pensou se Jesus dormisse com os discípulos? Os discípulos estavam ao redor dele ali, ao invés de estar com ele, né, dar uma força, a Bíblia diz que ele dorme. E agora nós precisamos ter uma convicção também. E eu quero ler com você um texto lá em Êxodo capítulo 12. Põe para mim, por favor. Êxodo capítulo 12, a partir do verso 22. Queridos, muitas pessoas às vezes invocam o sangue de Jesus como uma fórmula até mística de proteção. Se torna às vezes até um chavão, se torna até assim um dizer gospel, né? É comum você dizer: o sangue de Jesus tem poder. Muitos falam assim: está amarrado, não? Qualquer coisa está amarrado. O sangue de Jesus tem poder. Mas às vezes, irmão, eles veem o sangue de Jesus, eles enxergam o sangue de Jesus apenas como um amuleto. Tem gente que tem a Bíblia como amuleto. Começou, eu lembro lá no interior, no sítio, meus tios, aquelas Bíblias católicas enormes, né? Aquela era boa para expulsar demônio, né? O pastor amigo meu fala assim: que se Bíblia grande é bom, que se o demônio não sair, você dá uma biblhada na cabeça dele. Quero ver se não sai, né? Aquelas Bíblias católicas enormes. Começava a chover, se abria a Bíblia no Salmo 91. Abre a Bíblia e deixa lá como se fosse um amuleto. Como se a Bíblia aberta no Salmo 91 processo de proteção. Tem muitas pessoas, até hoje, às vezes na igreja, ainda bem que não acontece isso aqui. Aqui tem ensinamento, aqui tem discipulado, aqui tem... A gente ensina, pelo menos faz a nossa parte de ensinar. Que você não use a palavra de Deus, que você não use o sangue de Jesus como de forma mística, de proteção, desconhecendo o que é o seu poder, a sua eficácia, do porquê Jesus derramou sangue lá no Getsemane. E nós temos falado aqui. Por que ele derramou sangue lá? Naquele momento ele estava se sentindo sozinho, diga que sozinho, abandonado, traído, porque ali solitário, deprimido, a ponto do próprio pai dizer assim: não ouviu a oração dele. Bom, os discípulos dormirem foi café pequeno para Jesus. Foi café pequeno. O detalhe foi Deus não passar o cálice dele. Ele ouviu e Deus falou assim: Deus calar. O pai que falava tanto com ele, que se comunicava tanto com ele, e na hora da angústia maior de Jesus, Deus se cala. Porque Deus não podia fazer nada. Porque eu repito, senão todos nós estaríamos perdidos. Ele entrega Jesus para poupar o Everson. Ele entrega Jesus para poupar. Ou era ele ou era eu. E ele assume o meu lugar, ele assume o teu lugar. Então, mais do que conhecer a respeito desse sangue, desse derramamento, eu preciso conhecer a eficácia dele.
poder dele. Eu preciso ter esse sangue em ação na minha vida. Quem diz amém? Amém. E é isso que eu quero te ensinar nessa manhã. Leia comigo aqui. Coloque um versículo anterior, filho, por gentileza. Aqui. Então Moisés convocou todas as autoridades de Israel e disse: escolha um cordeiro, um cabrito para cada família, sacrifiquem o animal para celebrar a Páscoa. Molhem um feixe de isopo no sangue que estiver na bacia e passem o sangue na viga superior e nas laterais das portas. Até aqui. Segura aqui, segura esse texto para mim, filho, por favor. Segura aqui. O animal precisava ser sacrificado. Aquele sangue precisava ser colocado numa bacia. Só que uma coisa nós precisamos entender: o sangue na bacia não tinha poder nenhum. O sangue na bacia não tinha poder nenhum. O poder daquele sangue estava no momento que eles pegassem o isopo, banhassem no sangue e passassem nos umbrais das portas. O anjo da morte não ia ver o sangue na bacia, por mais que tinha havido sacrifício. Era sangue, mas estava na bacia. Diga comigo, isso é conhecimento. Agora o sangue tirado da bacia e passado nas portas, diga comigo, isso é entendimento. Quem pode dizer amém? Quem está recebendo e pode dizer amém? Porque uma vez, irmão, quando eu tenho o sangue de Jesus na bacia, eu sei, o sangue de Jesus, ai, tadinho de Jesus, né? Derramou até a última gota do sangue. Talvez você sabe, decora e salteado do primeiro até o sétimo derramamento. Mas queridos, o sangue derramado é uma coisa, o sangue aplicado é outra. E é isso que Deus quer nos ensinar nesses dias. A necessidade de tirar o sangue da bacia. A necessidade de tirar o sangue da bacia e colocá-lo na prática. E realmente, irmãos, com a ousadia que o Senhor nos deu, acessar as bênçãos do Calvário, acessar as bênçãos do primeiro derramamento hoje. Agora, por que tem gente na igreja depressiva ainda, irmão? Por que tem na igreja pessoas que dizem não para Deus ainda? Por que tem alguém aqui diante de uma decisão para Deus, diz: vou pensar? Já pensou se Jesus dissesse assim: vou pensar? Vou ver se o Everson merece. Estava lascado, né, irmão? É lógico que eu não merecia. Estava morto, morte eterna. Então não teve tempo. Então a questão não é conhecer a respeito do sangue, pregar a respeito do sangue. Mais do que isso, o Espírito Santo está nos levando nesses dias a aplicar esse sangue e trazê-lo no seu poder, na sua intensidade, daquilo que realmente. Senão Jesus fala assim: puxa vida, suei sangue pelo Everson, eu quase morro ali, Luiz. Ô Leandro, era para ter morrido só. E aí? E o Everson toma posse de sangue. Ele não aplica esse sangue, continua meio angustiado ainda, continua na dúvida ainda. Está faltando aplicar o sangue de Jesus, irmão. É só não para Deus. Vocês iam falar até na nossa oração do monte lá. Irmão, é muito não para Deus. No momento em que nós devíamos mais do que nunca dizer sim para Deus, nós orávamos nesse sentido. E eu falava até, estava até conversando agora, né? Por se multiplicar a iniquidade, está se multiplicando cada dia. O amor de quase todos irão esfriar. Quem vai entrar nessa? Porque a gente ainda está daqui, eu vou ver, vou pensar, eu não sei. Eu tenho. Bom, as pessoas estão colocando tudo menos as coisas de Deus, menos o propósito de Deus. Jesus não pensou nele. Jesus não pensou nele.
Evangelho não é evangelho egoísta. Primeira passo do evangelho é pensar nos outros. Deus não pensou nele próprio, Deus não pensou nem no filho dele, Deus pensou na humanidade. Se eu fosse você, eu dava um aplauso a Jesus por isso. Agradeça a Deus por isso. Glória a Deus. Então, aqui, o sangue na bacia era só sangue. O sangue aplicado era proteção. E é isso que o Espírito Santo está falando com a gente hoje. Mais do que nunca nós precisamos aplicar esse sangue. Mais do que nunca nós precisamos fazer esses atos proféticos. Nós precisamos ser proféticos e aplicar todos os dias, orar todos os dias, ungir nossos filhos, ungir nossos cônjuges, ungir tudo aquilo que nós possuímos, ungir nossos pés. Estou sem tempo, pastor. Que loucura. Minha vida está uma loucura. Mas o quê? O diabo, quando não pode segurar, ele empurra. Tá? O diabo, quando não pode segurar você, ele te empurra e te coloca no ativismo que você não tem tempo para nada. Daqui a pouco você não está bem com Deus, não está bem com a mulher, não está bem com o marido, não está bem com os filhos, já está ruim no emprego. E aí? Então nós precisamos vigiar. Nós precisamos hoje nos atentar. O sangue de Jesus está disponível. O sangue de Jesus está disponível. Esse poder está disponível. Essa glória está disponível. Agora nós precisamos entender. Então coloca isso no teu coração. O sangue aspergido ali na ombreira da porta. Enquanto ele estava na bacia, não tinha efeito. Guarda isso. Ele precisava ser aspergido. E eu até peguei a palavra aspergir, que significa banhar, molhar, borrifar, aplicar de fato, aplicar o sangue de Jesus sobre as nossas vidas. Esse é o segredo do poder do sangue de Jesus. Tem um texto muito interessante, que quando uma vez por ano o sacerdote oferecia o sacrifício pelas famílias. E começou isso na Páscoa, né? Se você pegar o livro de Levítico, que é o livro dos sacrifícios, capítulo 16 de Levítico, coloca para mim, filho. Levítico 16, 14. O sacerdote apresentava o sacrifício pelas famílias. Cada família oferecia um animal. E aquele sangue do animal era colocado no propiciatório. Como é que chama isso, irmão? Alguns irmãos não sabem. Se alguém pergunta, como é que chama isso? Acho que foi o Milson. Como é que chama esse negócio de colocar oferta? Gasofilácio. Não esqueço mais. Agora, o lugar onde colocava o sangue se chamava propiciatório. E onde era o propiciatório? Era em cima da arca da aliança, irmãos. Onde tinha os querubins, ali era colocado o sangue. E a gente estava esses dias estudando a respeito disso. Por que não numa bacia separada? Por que em cima da arca? Pergunta para mim por quê? Porque dentro da arca tinha o quê? Diga comigo: as tábuas da lei, a vara de Arão e o maná. As tábuas da lei estavam ali guardadas na arca, irmãos. Eu estava vendo esses dias um estudo, eu achei muito interessante isso, coisa que eu nunca tinha imaginado. Por que o sangue cobria a arca? Era colocado ali no propiciatório aquele sangue, para que Deus não olhasse os mandamentos dele que foram quebrados. O que estava dentro da arca, irmãos? As tábuas da lei, dos 10 mandamentos. Olha que profundo, Luiz. As tábuas da lei estavam lá, e Deus olhava e falava assim: ele quebrou, o Everson quebrou. E quem de nós aqui não quebramos as leis de Deus? Quem de nós aqui não quebramos as leis de Deus? E se Deus tivesse com os olhos diretos naquelas tábuas da lei que foram quebradas, que não foram obedecidas, que foram atropeladas pelo ego do ser humano, que o ser humano decide pecar, irmão, é uma decisão.
Pecado é uma decisão. Então eu decidi pecar, eu decidi desobedecer, eu decidi me rebelar. Aí imagina se os olhos de Deus estivessem direto sobre as leis que tinham sido quebradas, mas em cima das leis era colocada uma bacia de ouro chamada propiciatório. E quando Deus olhava, não é que ele tirava os olhos, mas uma vez por ano ele olhava e não via as tábuas, via o sangue do animal em cima, coberto. E uma coisa interessante, depois ele pegava aquele sangue, olha o que o sacerdote fazia, olha aqui comigo, pegará um pouco do sangue do novilho e com o dedo aspergirá sobre a parte da frente da tampa. Depois com o dedo novamente aspergirá. Quantas vezes, irmão? 7. Que Jesus vai derramar 7 vezes. Sete vezes. Já fazendo, irmão, já trazendo que Jesus teria que fazer aquilo. Porque tudo no passado, no Velho Testamento, era um protótipo do que Jesus ia realizar. Aquele sangue do animal perdoava o pecado do homem, irmão? Vamos lá, me ajuda a pregar aí. Aquele sangue tirava, perdoava? Não, simplesmente cobria. Eu sempre digo que quando no Velho Testamento, quando eles pecavam, quando eles sacrificavam um animal, o sangue apenas cobria o pecado, não tirava. Eu brinco sempre que é como aquela pessoa que varre a casa e coloca a sujeira debaixo do tapete. Varre a casa inteira, levanta o tapete e joga. Quer dizer, por horas, por cima está bonito, aí por baixo está lá a sujeira. Durante o Velho Testamento inteiro foi assim. O pecado do homem foi coberto. Aí depois, quando vem Jesus, quando Jesus vai a caminho do Jordão para João Batista batizá-lo, quais são as palavras de João Batista? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse vai tirar o pecado do mundo. Esse não vai cobrir, esse não vai disfarçar, esse vai tirar. Tanto é que quando Jesus morre e derrama o seu sangue, por 7 vezes, já há um exemplo do que o sacerdote fazia lá na família Salles. Esse bezerrinho é para a família Salles, 7 vezes. Esse aqui é pela família, esse aqui é pela família tal. Então, quando Jesus veio e derramou o seu sangue, o pecado foi tirado, até os pecados debaixo do tapete. Jesus vem e perdoa tudo, arranca tudo. Por isso que Jesus se transformou na figura do pecado, a ponto de Deus virar o rosto para ele no Calvário. Jesus estava tão feio lá, irmãos, e quando Jesus diz assim: Deus meu, por que me desamparaste? É como se Deus fizesse assim, Deus estivesse olhando ele na cruz. Olha a cruz bonita em cima, Jesus pregado. Deus acompanhou tudo, mas quando Jesus estava para morrer, Jesus era a figura do pecado do Everson, do pecado da geração do Everson, do pecado de Adão, até a criança que vai nascer, há de nascer e há de pecar. Todo o pecado da humanidade estava concentrado em Jesus. Então ele era a figura do pecado, a ponto de Deus fazer isso aqui, ó. Deus não pôde olhar para Jesus, de tão feio que era o meu pecado, de tão horrível que foi o pecado da humanidade em Jesus. Então naquele momento Jesus então é a figura do pecado e arranca o pecado do mundo. E aí a Bíblia nos ensina lá abre para mim aí, filho, lá em Hebreus capítulo 9, Hebreus 9, 19 e 20.
Hebreus 9, 19 e 20, diz assim: quando Moisés terminou de proclamar todos os mandamentos da lei a todo o povo, levou o sangue de novilhos, de bodes e também água, lã vermelha e ramos de sopo, e aspergiu o próprio livro, e todo o povo dizendo: 20, esse é o sangue da aliança que Deus ordenou que vocês obedeçam. Moisés pega aquele sangue, mistura um pouco com água e faz uma aliança, pega o sopro e esparge sobre o povo. Fala assim: aqui não é nem para pecado mais, só que agora para a gente fazer uma aliança com Deus. Vocês querem? Vocês pretendem andar em aliança com Deus, debaixo do poder desse sangue? Então a importância de fazer isso, né? E aí, mais do que isso também, a Bíblia fala que agora nós podemos ter acesso a Deus por intermédio desse sangue. E ele fala que agora, por um novo e vivo caminho, nós podemos nos chegar a Deus. É isso? Nós podemos nos chegar a Deus por um novo e vivo caminho, que é o sangue de Jesus. Então, nessa manhã e no decorrer dessas semanas, nós vamos iniciar um jejum, terça-feira, de 40 dias. Eu sempre falo que a gente já fez muitos jejuns aqui de 40 dias. Que tal levar muito a sério isso? Nós vamos encerrar esse jejum, entregar um dia antes da Páscoa. Que tal nesses 40 dias você e eu, todos nós, nos achegar a Deus e receber mais do que informação do sangue dele, mais do que informação dos benefícios da cruz, mas nesses dias tomar posse deles e dizer assim: isso aqui vai funcionar na minha vida, isso aqui precisa funcionar na minha vida. E peraí, se não funciona é porque eu, muitas vezes, ainda tenho alguma barreira. Não coloque a barreira em outras pessoas, pelo contrário, fala: eu tenho ainda alguma barreira, falta entendimento, e eu quero buscar esse entendimento. Vá para o teu quarto. Esses dias eu via uma mensagem interessante a respeito de quando Jesus fala assim: entra para o teu quarto e o Pai que te vê em secreto te recompensará. Quando ele fala de entrar no quarto, não é para você se isolar, para o pastor não ver, para o marido não ver, para a mulher não ver. A revelação dessa palavra é muito mais profunda do que isso, irmãos. Não, porque o pastor não precisa ver eu orando. Eu entro lá no quarto e tá certo, meu, porque perto de mim você pode mentir, para mim você pode disfarçar, para o teu marido você pode mentir. Agora, quando você entra no secreto, bom, se você conseguir no secreto mentir para Deus, aí é ruim, né? Você e Deus achar que Deus vai engolir tuas mentiras, irmão. Tuas desculpas. Eu engulo, meu irmão. Teu discipulador engole. Não tem jeito. Teu marido engole, tua mulher engole. Mas no secreto, se você conseguir achar que engana a Deus, irmão. Então, quando eu falo secreto, entra no teu quarto e o Deus que te vê no secreto vê aquilo que você é de fato. Que para mim você pode ser uma maquiagem, para as pessoas pode ser uma maquiagem, mas lá no secreto, se você conseguir mentir para Deus, então você está querendo dar nó em pico d'água, não? Está na hora de você ser quem você é para Deus. Sabe que vale um amém, não vale? Está na hora de você dizer: eu tenho dificuldade nisso sim. Parar de disfarçar e dizer assim: Deus, eu quero nesses próximos 40 dias ver a tua glória. Nesses dias tão perigosos, de muita dificuldade, onde nós seremos experimentados, irmãos, fique tranquilo que você vai ser experimentado. A nossa fé vai ser experimentada, a nossa obediência vai ser experimentada, a nossa fidelidade vai ser, a quem nós honramos vai ser experimentado. Vamos ser experimentados nesses dias. Mas se nós pudéssemos sair desses
nesses momentos de que somos experimentados pela luta do dia a dia, que nós possamos sair bem. Levanta a sua mão. O Espírito Santo, sangue de Jesus quer te ajudar, irmão. Ele quer te esclarecer. E hoje nós podemos fazer esse caminho, né? Através do sangue de Jesus. Disse o escritor aos Hebreus: pelo novo e vivo caminho, o sangue de Jesus, eu posso adentrar a presença de Deus. Eu posso receber o que Ele tem para mim. Quando eu sei que o sangue de Jesus foi aspergido na minha vida? Quando que eu sei? Quando que eu sei que esse remédio, chamado o que, irmãos? Está fazendo efeito na minha vida? É simples. É como alguém que toma um remédio, dor de cabeça, daqui a pouco tomou Doril. Sei. Como é que eu sei? Quando a doença vai embora, a dor vai embora. Então quando é que eu sei que eu estou aplicando? Diga comigo, mais do que conhecimento. Eu preciso ter entendimento para aplicar o sangue de Jesus. É com essa convicção que eu tenho que sair daqui hoje, irmão. Você não apenas conhece o sangue de Jesus. Conhecer teu sangue na bacia. Entendimento é aplicar ele. Quem vai sair daqui aplicando hoje? E aqui algumas características de quando eu sei que esse sangue está fazendo efeito na minha vida. Quando que eu sei? Quando a nossa alma grita: por favor, fala comigo através da tua palavra, Jesus. Quando eu tenho sede pela palavra de Deus, isso quer dizer que o sangue foi aspergido. Quando eu tenho sede pela célula, quando eu tenho sede para fazer as coisas de Deus, dá um tempo, não. Ele conhece o sangue. Quando eu aplico o sangue, eu vou. Cadê a oportunidade que Deus está me dando aqui? Eu vou fazer para a glória de Deus. Então receba hoje esse sangue. Se você saísse daqui pulando de alegria hoje por ser salvo, celebre por ser salvo. Saia daqui irradiando essa alegria. Jesus é o motivo da minha alegria. Quando eu sei que esse sangue está fazendo efeito na minha vida, tudo a ver com o tema do nosso ano, quando eu venho para a luz, quando eu permito que o Espírito Santo mostre minhas trevas, quando eu permito, irmãos, que o Espírito Santo ilumine minhas trevas, aqueles lugares escuros da minha vida, isso quer dizer que o sangue foi aspergido. Agora, quando eu convivo com as trevas, você conhece o sangue, mas não aspergiu. Você não aplicou. E eu dizia esses dias aqui que as pessoas se acostumam com as trevas, né? Se acostuma com o ambiente escuro. Você estranha na chegada, mas daqui a pouco você acostuma com a falta de luz. Tem umas casas muito escuras. Eu detesto o ambiente escuro. Dei esses dias os exemplos que eu tenho 4 lâmpadas na minha sala. E esses dias alguém pisou numa lâmpada, não sei onde eu tirei uma lâmpada. Quando eu tirei aquela lâmpada, a primeira vez que eu acendi a luz, irmão meu, parecia que eu estava em trevas. Uma luz que eu tinha tirado fez uma diferença muito grande na sala. Depois de 3 dias eu já estava acostumado. Depois de 3 dias a luz já não fazia falta mais, porque eu me acostumei com o ambiente. Então quando você se acostuma com o ambiente, quando você não deixa que o Espírito Santo ilumine as trevas, você acostuma com o pecado. Vamos tocar a vida, né? Isso quer dizer que você conhece o sangue de Jesus, mas nunca aplicou. Quando é que eu sei, irmão, que o sangue de Jesus foi aplicado na minha vida? Quando a minha consciência me condena. A gente perde o sono por falta de dinheiro, né, irmão? O boletão. Tem gente que a prestação, olha o aluguel, olha não sei o que. Tem gente que não dorme por causa disso. E dorme tão bem, irmão, no pecado, né? O pecado não me incomoda. A mentira, a mentirinha, uma rebeldia. Esse é meu jeito.
e dorme, ronca e baba. Como se nada tivesse acontecido. Está faltando aspergir o sangue aí, irmão. O sangue de Jesus não fez efeito na tua vida, irmão. Está na hora de começar a perder sono. Por uma coisa chamada temor a Deus. Quando é que o sangue fez efeito? Quando eu não vivo mais debaixo da condenação e do medo. Não tem mais medo. Eu sei quem eu sou. Nós vamos pregar aqui sobre o sangue da identidade. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. E aí, irmão? Medo do quê? Está com medo do quê? Eu tenho dito aqui que o medo não é um sentimento, o medo é um espírito. E não é de Deus. E se não é de Deus, de quem é? De quem? Se não é de Deus, se é um espírito e não é de Deus, é do diabo. Então medo não é um sentimento, é um espírito. Deus não nos deu um espírito de medo. A Bíblia fala isso. Então quando nós já não vivemos mais debaixo do espírito de medo e condenação, isso quer dizer que o sangue de Jesus fez efeito. Quando a gente não dá mais desculpa, irmãos. Acabou as desculpas. O que nós dissemos aqui nos 12 dias? 22 acabou. E as desculpas também. Então quando é que o sangue de Jesus fez efeito? É quando já não tem mais desculpa, tá, irmão? É para Deus, não tem o que pensar. Bora lá. Estou junto, estou dentro, vamos junto. Quem diz amém? Amém. Quando eu creio, irmãos, quando é que o sangue de Jesus fez efeito? Quando eu creio que Ele derrubou todas as barreiras que nos separavam de Deus. Não tem mais barreira. Então para mim hoje, para você que crê dessa forma, o céu é o teu limite. Amém. Sonhe alto, pense alto. Acrescenta mais o teu sonho a partir de hoje. Isso quer dizer que o sangue está fazendo efeito. Que você vai levantar amanhã dizendo assim: eu queria um, mas na verdade eu quero 10. Isso quer dizer que o sangue está fazendo efeito. Eu vou chegar mais além do que aquilo que eu pensei e imaginei. O sangue está fazendo efeito em você. Quando eu creio que o sangue de Jesus, irmãos, quando é que ele vem e faz efeito? Quando eu não tenho medo do diabo. Muita gente tem medo dele, né? Ele é demoniado. Porque o diabo, porque o inferno, porque capeta, porque não sei o que, irmão. Quando é que o sangue de Jesus fez efeito na minha vida? É quando eu sei que para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir todas as obras do diabo. Então se ele destruiu todas as obras do diabo, aquele que tem o Espírito de Deus, aquele que é ungido, o maligno não vai tocar. O maligno não vai tocar. E o último, quando eu não duvido mais que o sangue de Jesus me colocou e me devolveu com um propósito eterno. Vai ser falado isso aqui no derramamento dos pés, né? É aquele que nos conduz de volta para o rumo, nos coloca no rumo certo. E graças a Deus, esses dias nós temos ministrado Casa de Paz. Quem tem ministrado Casa de Paz? Ou sendo ministrado? Deixa eu ver. Quem está sendo ministrado ou ministrando? Que coisa linda. É isso. Ministrar na vida das pessoas essa palavra. Então para você que já tem sido ministrado ou ministrando, isso aqui vem acrescentar nas próximas semanas. E eu quero convocar você. Nos próximos dias, nós vamos determinar essa nossa caminhada de fé de 40 dias a partir de terça-feira. Terça-feira, dia 28, e encerramos dia 8 de abril. Um jejum de 40 dias. E o que eu vou fazer nesses 40 dias, bispo? Eu gostaria que fosse diferente dos demais. Faça realmente um propósito firme, sério. Eu só vou tirar o chocolate. Com chocolate você vive.
Com ou sem se vive. Pouca coisa. Faça alguma coisa. Se quiser se orientar com o seu líder de célula, se oriente com ele. Como fazer, o que fazer. Tire alguma coisa que te custe. Alguém aqui já ficou 24 horas de jejum? Precisa levantar a mão. Só uma pergunta. Alguém já ficou 3 dias? Jejum de morte. Esses dias nós estávamos fazendo jejum em casa, por alguma coisa. Daqui a pouco a Bíblia liga para a Bia. Nós estávamos num propósito, estava indo, vamos ver, a Bia estava num propósito muito maior. Ela deu uma lição na gente. Deu uma lição. Longe lá, praticamente sozinho, sem a família. Mas um propósito firme. Firme, firme. Pense em alguém firme. Pense em alguém que em casa faz falta até com a firmeza dela para nos conduzir. Aí você pensa que é à toa que Deus leva a levantar. É de graça isso, né? Vai nessa, irmão. Vai nessa. Não existe nada, uma conquista maior sem um preço maior. Você vai comprar um carro novo hoje, um carro básico é um preço, lembra? Um carro top de linha é mais caro. Por que você acha então que bênçãos maiores custam o mesmo preço? Então, se você quer viver algo que você nunca viveu, faça algo que você nunca fez. Um jejum sério, determinado, né? E nós não vamos dizer qual é. Eu vou fazer o meu. Nós vamos estabelecer isso na minha casa. Eu gostaria que qualquer dúvida, pergunta para a gente. Eu quero tirar isso, vou tirar aquilo, mas alguma coisa que te custe, irmão, que faça diferença. Eu vou tirar refri, mas toma suco. Oi? Irmão, eu vou falar uma coisa aqui que... Bom, teve uma vez alguém que fez jejum de tocar. Ainda bem que não está mais aqui, né? Graças a Deus, misericórdia. A gente ensina esse negócio aqui, irmão. Não dá, né? Não, vou fazer 40 dias, não vou subir no altar. Não vou fazer, não conta comigo no diaconato. Não conta. Pastor, é o que eu mais amo, não vou abrir mão. Pelo contrário, o que está nos próximos 40 dias, fazer um voto e não perder um culto. Se você quer bênção, irmão, hoje aqui de manhã tem uma porção, 18 horas tem outra. Não, porque eu vou num culto só. Então, você vai ficar no mesmo nível. Que tal fazer alguma coisa a mais nos próximos 40 dias? Sair do seu comodismo. Que tal fazer uma célula na sua casa? Agora é a hora de abrir a célula. É nesse jejum. É nesse tempo em que todos estão juntos no mesmo propósito. É a hora da gente tomar decisão por Jesus, de dizer sim para Deus, irmão. É alguma coisa para Deus? Sim, 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 sim. Eu vou dar um jeito, mas é sim. Foi o que Jesus fez. Foi o que Jesus fez no Getsemane. Disse sim para Deus, e por causa disso nós estamos aqui. Fica de pé, em nome de Jesus. Eu quero orar. Eu preciso disso. Eu tenho certeza que todos nós precisamos. Sangue na bacia, conhecimento. Sangue aspergido, entendimento. Para que hoje você receba esse entendimento do Espírito Santo. E nos próximos 40 dias, é uma batalha dos próximos 40 dias aí. O pastor Juvenal fala que não tem nada que não se resolva com 40 dias de oração. Mas 40 dias sério, com determinação. Faça pelo menos durante 2 dias da semana, 24 horas, 18 horas. Para valer, irmão. Para valer. É fazer 3 dias, jejum de morte? Então
precisando de ajuda aí para a gente estar junto. Né? Faz um grupinho de 3 dias aí, a gente se auxiliar. Quando você fraquejar, quando eu fraquejar, você me ajuda. Quando você fraquejar, te ajuda. Vamos fazer. Vamos, no meio dos 40 dias, tem o jejum, mas dentro deles, vamos avançar. Vamos fazer algo mais para Deus. Uma sugestão que eu disse aqui: não perca um culto nesses dias. Não perca uma terça-feira. Aí é chover, estou debaixo de chuva. Venha no culto de manhã, venha no culto à noite, venha, vou servir. Eu vou estar lá. É 40 dias que eu quero dizer sim para Deus em todo sentido. Não perca a célula. Não perca. Amanhã nós temos uma reunião com toda a nossa liderança das nossas 4 igrejas. Vamos estar amanhã aqui às 20 horas. Liderança é convocada, mas você é meu convidado. Quero que você dê uma palavra amanhã aqui. Nós já estamos praticamente dentro do propósito. Você é meu convidado para estar amanhã aqui. Vem. Líder de célula, pode trazer sua célula, não tem problema nenhum. Convoque todos eles para estarem aqui, para receber uma palavra amanhã às 20 horas. Amém? Coloque a mão no teu coração. Quero orar por você. E nós vamos aplicar esse sangue. Pai, no nome de Jesus, mais um entendimento do que nós temos pregado tanto ao longo desses anos a respeito do 7 derramamentos, mas hoje o Senhor veio com uma orientação diferenciada. O sangue na bacia é conhecer, o sangue aspergido na prática é entendimento. Eu quero hoje, Senhor, aplicar o sangue que o Senhor derramou no Getsemane sobre a minha vida, o sangue do propósito, o simples propósito, a depressão, o abandono, a traição. Os discípulos dormirem ali foi pequeno, perto do sim que o Senhor deu para Deus. Eu quero orar agora pedindo que isso venha no nosso coração. Eu vou dizer sim para o Senhor. Enquanto o mundo está dizendo não, enquanto muitos dizem não, o Senhor tem o meu sim nessa manhã. Receba o meu sim hoje aqui. Em nome de Jesus eu te peço. Venha sobre nós nessa manhã.